Você sabe para que serve a Previdência Social? Para que serve a Previdência Social? Para que serve o INSS? A Previdência Social é organizada de duas maneiras. Uma, através de contribuição. Então tem os benefícios previdenciários que demandam que seja pagos, haja uma contribuição e existe um período de carência. E existe assistência social, que é para aqueles que não conseguem pagar. E aí você vai ter os benefícios de amparo social, o benefício ao idoso, ao benefício àquela pessoa deficiente que não consegue suprir a sua necessidade, benefício, né, de prestação continuada. Esse é um salário mínimo, ou seja, é uma transferência de renda para ajudar aqueles que mais necessitam. Muito bem, como é que funcionava a Previdência Social tempos atrás? 3 fases eu vou colocar. Bem, antes lá, quando começou, em abril de 91, olha bem, abril de 91, regulamentando o dispositivo da Constituição de 1988, foi onde tinha mais direitos plenos, onde foi colocado todo mundo para dentro da Previdência Social, incorporando toda essa organização que a gente tem. Sempre no sentido do que a Previdência ela é uma necessidade. Por quê? Porque ela serve como um colchão, vamos dizer assim, um colchão de proteção. O que pode acontecer? Você começa entrando no mercado de trabalho, você é jovem, você tem energia, só que você vai evoluindo, né, e vai chegar lá na velhice. Então você tem os benefícios de amparo, né, de amparo à velhice, de amparo àquelas pessoas que não têm condições de pagar, de trabalhar, e aí por isso que eu falo que tem assistência social. Mas tem a velhice, que é a aposentadoria. A pessoa vai trabalhando ou por tempo de serviço, ou seja, vai trabalhar um certo tempo e aí vai se aposentar, ou vai se aposentar mesmo por velhice e tendo que ter contribuição. Então você pega lá na frente, tá? Você pega e o Brasil está se tornando um país de terceira idade. O Brasil já foi um país da juventude, mas hoje não é mais. Ou seja, tem mais gente e nos próximos tempos aqui, até 2050, vai ser maciçamente mais idoso do que jovem. E pensa bem, o que significa isso? Que a Previdência, esse colchão de proteção à terceira idade, ela deve existir, deve ser programada, deve ser organizada. É muito importante que o idoso tenha dignidade de viver. Muito bem, o idoso está lá. Mas espera aí, se você está trabalhando, se você começou agora, se você é jovem, você não está pensando na aposentadoria. Mas acontece infortúnios. Então o que pode acontecer? Então aí você tem, a mulher pode ficar grávida, então ela vai ter que se afastar. Então tem o benefício de salário maternidade, né? O suporte à maternidade. E tem o vínculo empregatício, então vai ter ali 4 meses de salário maternidade, que é o mesmo valor que a pessoa recebe quando está trabalhando. Beleza, ok? Tranquilo. Fora disso, o que acontece? Pode ficar doente. Então, a Previdência, ela trabalha com 2 aspectos. Cuidar dos infortúnios e cuidar daquilo que é programado. Então, infortúnio você não programa. E o que você programa? Você programa a aposentadoria. Aposentadoria você programa. Os demais benefícios você não programa. Olha que louco. O que seria o que você não vai programar? Auxílio-doença. Ninguém pensa em ficar doente, mas acontece. Então, muito bem. Então, auxílio-doença é um benefício que está ligado com o infortúnio de uma doença ou um acidente de qualquer natureza. Se for o caso de um acidente, também você não quer, mas é um infortúnio que pode ocorrer. Então tem os benefícios que o auxílio-doença acidentário. Se você perder a sua capacidade de trabalho, você vai receber um auxílio-acidente. E isso tudo vai incorporar para que você tenha uma melhor aposentadoria lá na frente. Se for um caso grave, vai gerar aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Que pode acontecer com qualquer um infortúnio que vem ali retirar a capacidade de trabalho. Pode ser algo mais grave, que é a morte por doença ou a morte por acidente. Tá? E se você escapar de tudo isso, vai chegar na aposentadoria. Muito bem, olha que louco. Antes de abril, antes da primeira grande reforma que foi 91, que aí veio a Lei 8.213, que foi implementar os dispositivos da Constituição, você não tinha preocupação nenhuma. Por quê? Porque era automático. Você tinha a idade 35, 30 para a mulher para se aposentar, você tinha aposentadoria especial com 15, 20, 25 anos, e a forma de cálculo era com base nos últimos 36 meses de contribuição, os últimos 3 anos de contribuição. Então o cara não se incomodava, não havia nada, era tudo muito previsível, não tinha o que você programar, né? E muita gente se programava para que nos últimos 3 anos
você, principalmente os autônomos, faziam umas contribuições maiores. Mas quem tinha vínculo empregatício não tinha como fazer isso, né? Então, não tinha segredo. Quando aconteceu a outra reforma, aí foi colocado, manteve a mesma coisa, só que foi colocado o fator previdenciário. Ou seja, além de completar 35 anos, além de completar 30, você tinha o fator previdenciário que ia ser aplicado conforme a sua idade. Quanto mais idade, menor o fator previdenciário. Quanto menor a idade, maior impacto do fator previdenciário. Aí já começou a dar uma preocupação. Mas você só tinha que, como era uma coisa ligada com a idade, então você não tinha muito também o que fazer. Agora, pensa bem, com a reforma do presidente agora, com a última reforma, a reforma da Previdência em 13 de 11 de 2019, aconteceu o quê? Aconteceu que foi separado. Separado, ou seja, esse foi o primeiro grande erro da reforma da Previdência. Mas não foi por sem querer, não foi um erro, foi de propósito, foi de forma dolosa, ou seja, eu quero que seja assim. Ou seja, eles colocaram todos os benefícios, misturaram tudo como se fossem programáticos, como se você pudesse programar tudo, né? E aí que eu quero te dar o grande alerta. Aí foi que quebrou a lógica previdenciária. Por quê? Porque você tem num balaio uma regra que serve tanto para os benefícios que são originários de um infortúnio, no qual você não programa. Vou te dar um exemplo, uma doença, ninguém programa. Essa semana eu vou ficar doente. Ninguém programa um acidente de qualquer natureza. Ninguém programa um acidente de trabalho. Essa semana eu vou me programar. Não, você não faz isso, você não se programa, porque é um infortúnio. Então você vê que a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é a mesma forma de cálculo da aposentadoria por idade, da aposentadoria especial, da aposentadoria programática de 35 anos e idade mínima. Como assim que eu vou colocar a mesma forma de cálculo de uma coisa que é programada com outra que não é programada? Então, aí já tem assim a grande ofensa à dignidade e ao direito do trabalhador. Aí que a Previdência Social ela passa a ser um desamparo social. Em vez de ser um Instituto Nacional de Seguro Social, ela passa a ser um Instituto de Insegurança Social. O INSS não é mais de amparo, ele é de desamparo, ele vai desamparando as pessoas. Por quê? Porque se a forma de cálculo é igual na aposentadoria programada, comparado com a aposentadoria por incapacidade permanente, significa que vamos imaginar um profissional, vou pegar um profissional, se um vigilante com 25 anos de trabalho hoje, eu digo vigilante porque ele incorre em risco a sua integridade física e a vida, existe uma situação muito grave que ele possa ser ofendido na sua integridade física pelo trabalho. Né? A função do vigilante é impedir e inibir a ação criminosa. Em fazendo isso, ele está expondo a sua integridade e risco à vida. Muito bem, com 25 anos, qual vai ser o valor que ele vai receber? Então, a forma do cálculo vai pegar o seguinte, vamos pegar o salário de benefício dele, que é a média de todas as contribuições, ele tem 25 anos, e vai ser aplicado um coeficiente de 60% mais 2% para cada ano que ele trabalhou mais do que 20. Ele trabalhou 5 anos mais do que 20. Então ele vai ter um coeficiente de 10 com mais 60, vai ter 70%. Então ele vai ganhar 70% do seu salário de benefício. 70% do seu salário de benefício, que é a média de todas as contribuições, que em regra já é 20% menor. Ou seja, um vigilante, quando o piso salarial é em torno de R$ 2.600, na média, no Brasilzão, na média, ele vai ganhar muito próximo ou igual o salário mínimo. Ou seja, o cara ganha R$ 2.600, sofre um infortúnio, de qualquer natureza, ele vai ganhar 70% do seu salário de benefício. Se for um acidente de trabalho, ele vai ganhar 100% do seu salário de benefício. Deram uma remediada nesse sentido. Mas mesmo assim é ruim. Por quê? Porque é a mesma forma de cálculo da aposentadoria programada. Eu não posso misturar uma coisa que é programado com uma coisa que é infortúnio, que é uma coisa da hora, que é uma coisa que você não consegue se programar, que vulnera a sua realidade. É porque agora nós temos a DIN 6319, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai enfrentar um dispositivo da reforma da Previdência, que é a aposentadoria especial, que foi colocada a idade mínima na aposentadoria especial. Ou seja, a idade mínima na aposentadoria especial é um elemento que demanda que você programe a sua Previdência Social. O que eu quero dizer é que a Previdência Social, depois da reforma, ela se tornou programável. Você tem que programar, você tem que pensar ela. Você tem que ter um mapa de orientação, você tem que saber qual é a sua realidade, que começa com
Começa com a aposentadoria por incapacidade permanente. Por incrível que pareça, você tem que pensar qual o valor que você vai receber se hoje você ficasse incapacitado permanente. Qual o valor que a sua família iria receber caso você viesse a faltar. Eu estou falando de pensão por morte, ninguém fala disso, mas é gravíssimo. Porque quando eu tenho a base de cálculo da pensão por morte com base na forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, eu estou juntando duas coisas gravíssimas que são não programáveis, que são infortúnios que acontecem todo dia. O Brasil é campeão de acidente de trabalho, o Brasil é campeão de acidente de trabalho, o Brasil é campeão de acidentes. E aí o que acontece? Isso vai gerando um problema social de trabalhadores e famílias que vão ter que se organizar para viver no valor em torno de salário mínimo. Ou seja, isso é gravíssimo, porque isso empobrece a base da sociedade, empobrece a base daqueles trabalhadores que fazem parte do percentual de mão de obra ativa. E isso gera um problema social, isso gera um empobrecimento, isso gera pessoas que vão carecer, que vão necessitar, que vão demandar a assistência social do Estado. E isso, ninguém quer, isso empobrece a nação como um todo. Aí você tem ainda, você consegue projetar, quando vai para as aposentadorias, todas elas têm idade mínima. Significa que você vai alongar, pensa assim em alongar o período que as pessoas permanecem trabalhando exatamente para aumentar o cofre da Previdência Social, vão aumentar a contribuição. Só que as regras não ajudam, porque se você trabalhasse mais, contribuísse mais e houvesse uma garantia de você ganhar muito próximo igual ao valor da sua melhor remuneração, ainda estaria tudo bem. Mas não, a idade mínima e as outras regras e a forma de cálculo não permite isso. Aí a importância, o contexto da importância da ADI 6309, que vai discutir um aspecto, que é a idade mínima na aposentadoria especial. A idade mínima na aposentadoria especial, pegando os profissionais que estão na faixa dos 15 anos, que são os mineiros subterrâneos, o mineiro de boca de mina, que é com 20, e os demais trabalhadores com 25. Ou seja, você imaginar que o mineiro vai ter que ter 55 anos e 15 anos de atividade, não vai acontecer. Ele vai passar dos 15 para chegar nos 55. A mesma coisa o mineiro de boca de mina e a mesma coisa os demais trabalhadores. Com 25 anos vão chegar muito próximo de 60 anos, vão chegar na faixa de 32, 35 anos de trabalho de exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou risco à sua integridade física e física, adquirindo diversas doenças ocupacionais durante esse trajeto. Ou seja, essas pessoas, esses trabalhadores não vão conseguir se aposentar na modalidade especial. Eles vão se aposentar na modalidade de incapacidade permanente, muito provavelmente, ou vão ficar vagando na faixa dos desempregados, porque quanto mais idade, quanto mais doenças ocupacionais se tem, quanto mais dificuldade de trabalho produtivo, maior a rejeição e o mercado rejeita e nós vamos criar uma massa de trabalhadores subempregados, trabalhando em empregos paliativos, brigando pela sobrevivência em torno de um salário mínimo. Então, isso é a importância da DI 6309. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.